Olá, muito boa tarde. Estamos começando um Papo de Esporte especial aqui na Rádio CDN. Agora a gente vai falar sobre o ano que passou, o ano que já está terminado. Dupla Grenal hoje é o assunto do programa e nós vamos desmembrar o que aconteceu com o Grêmio e com o Inter neste ano de 2025 e também vamos falar o que vai acontecer, o que deve acontecer no ano que vem para Grêmio e para Inter. Eu sou Arthur Camponogara, você está nos assistindo e nos escutando na Rádio CDN 93.5 FM, na TV Diário, no Facebook do Diário Esportes e no YouTube do Diário de Santa Maria. O Papo de Esporte está no ar com muita informação, análise, opinião e debate sobre tudo que acontece no mundo esportivo. Antes de começarmos o programa de fato, deixa eu passar aqui os nossos parceiros que trazem o Papo de Esporte no ar também. Na parceria, o primeiro bloco de hoje vai para a Avenida Tênis Clube, há 108 anos sendo referência em esportes, lazer e recreação em Santa Maria. Beltrame Materiais de Construção, conte com a Beltrame para realizar cada etapa da sua obra. Panifício Malé Indústria, que é daqui para ti, e Lojas Benoit. Chegou o mês mais mágico do ano e nas Lojas Benoit você concorre a 1 milhão em prêmios. Compre e aproveite! Vamos lá, vamos começar o programa de hoje introduzindo a nossa bancada, que hoje tem um formato diferente, estamos num estúdio diferente, mas temos bancada cheia aqui. 2 gremistas, 2 repórteres da casa, na verdade 3 repórteres da casa. Um adora falar que é gremista, esse não tenho dúvida. Mas vamos começar com ele então, Matheus Ferreira, muito boa tarde. Antes de mais nada, faz uma breve explicação do que foi o ano do Grêmio este ano para ti. Muito boa tarde. Boa tarde, Arthur, boa tarde aos colegas de mesa. Uma satisfação sempre estar aqui no programa. Foi um ano que começou realmente com a perda, né, do título do estadual. A gente tinha uma grande expectativa aí desse título gaúcho, mas com aquela mudança de técnico, chegou Quinteiros, tinha uma expectativa também com Quinteiros, não respondeu, né, o que se esperava dele. Aí veio Mano Menezes, essa função de troca treinador toda hora no Brasil também tem essa questão do torcedor não tem muita paciência com treinadores no Brasil, né, começa a ter resultados ruins e já sai trocando. E no Campeonato Brasileiro foi aquele ano que o Grêmio deu as suas gremices de todo o campeonato, assim, perde jogos de times mais abaixo na tabela, às vezes contra times fortes faz jogos espetaculares, quando tu acha que vai dar uma embalada, assim, consegue uma sequência boa de vitórias, vai lá e perde um jogo para um time realmente mais inferior. Na Sul-Americana cai pro Alianza Lima na fase mata-mata, sofrendo na Sul-Americana, então realmente posso dizer que foi um ano aí para o torcedor gremista de altos e baixos e acho que mais baixos do que altos, porque a gente termina o ano sem um título expressivo. Né? Um ano nota quanto? Um ano nota 7. Nota 7? É. Eu tô achando alta essa tua nota. 6 e 7. Nota 6. 6? É. 6 talvez a gente feche. Acho que fechar em nota 6. Vamos passar para o lado do Matheus. Alexandre Labella, muito boa tarde. Vou fazer a mesma pergunta para ti do Inter. O Inter conseguiu permanecer na Série A, mas também pelo menos tem um grande título, que é o Campeonato Gaúcho deste ano. Muito boa tarde. Grande título. Gostei. É um grande título. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde a quem nos acompanha. E foi um ano muito complicado. Se o Matheus diz que o início do Grêmio foi complicado, o início do Inter foi bom, só que o final foi assim, um terror, né? Eu acho que o ano do Inter dá para dividir em 2 partes. Com o Roger e sem Roger. Tudo bem que eu entendo a demissão, como aconteceu. O time estava horrível, ele tinha perdido o vestiário. Mas até o meio do ano, um pouquinho depois do meio do ano, que é quando o Roger fica, o Inter é campeão gaúcho, tira o Octa do Grêmio. Ele classifica no grupo da morte da Libertadores. E ele faz um Brasileirão medíocre para ruim, que eu acho que é o que o Inter era capaz, tendo outras competições para jogar. Enfim, eu não me lembro agora, foi eliminado na Copa do Brasil em que fase. Nas oitavas de final. Pro Fluminense, que foi um time que foi até a semi, enfim, mas era um jogo que uma disputa que dava para ter ganho. Eu acho que é complicado dizer que o ano do Inter foi nota 7 por causa do final dele, porque deveria ter caído, então não tem como dar 7. Eu daria 5 porque o Inter
fez tudo para cair e só não caiu porque os outros foram mais incompetentes que ele. Então, eu dou nota 5 mesmo, tirando a octa do Grêmio mesmo, eu acho horroroso. Inclusive, discordo da tua nota do ano do Grêmio. Pra mim, a nota do ano do Grêmio é horrível também. Os dois, assim, abaixo da linha da mediocridade. Assim. Vamos trazer em detalhes mais adiante, tudo para a gente comparar, até fazer essa comparação, quem é que teve um ano melhor ou pior, ou se os dois tiveram um ano meio parelho. Vamos para o outro lado da mesa, Marina Brinhol, também da casa, muito boa tarde. O Inter para ti teve um ano nota quanto, Marina? Eu gosto do ano nota 5 que o Alexandre deu. Eu adiciono ainda que foi um começo de ano tão bom que o Inter chegou a empatar com o Flamengo no Maracanã e iludiu grande parte da torcida colorada. E depois ganhou de 3-0 do Cruzeiro. Não, pra Logo te depois, ver. né? E aí tudo desandou. E aí quando o Roger Machado foi demitido, parecia que não podia piorar. Trouxeram o Ramon Dias, que fez um trabalho pior ainda. Então, eu acho que o 5 do Alexandre foi até generoso com o Esporte Clube Internacional. Candinho, Antônio Cândido Ribeiro, muito boa tarde também. Eu sei que tu é um grande otimista, muito mais otimista do que pessimista. E aí, o pessimista já é derrotado, né? O otimista ainda poderá vir a ser derrotado. A tua nota para esse ano do Grêmio e explica o porquê. 6,5. 6,5. 6,5. O meio veio da onde? O meio veio... Podia ser 7, se nós tivéssemos avançado um pouquinho mais em relação à classificação final do Campeonato Brasileiro. Mas, digamos assim, essa nota mais otimista, ela resulta da segunda metade, especialmente do segundo semestre, a partir da segunda janela, com as contratações que foram feitas, o Grêmio montou um bom time de futebol. Se tu escalares o time titular do Grêmio, duvido que alguém vai dizer que é um mau time de futebol. Demos azar em função das contusões, das lesões traumáticas, a maioria delas, né, que é uma coisa mais, é um ingrediente adicional para complicar a vida da gente mesmo. Mas apesar de tudo, apesar de todos os contratempos, do começo horrível no Campeonato Gaúcho, perder para o co-irmão é sempre um atestado de pobreza, né? Porque não dá para perder para essa gente. A gente tem que ganhar sempre. A obrigação da gente é ganhar. Não podemos perder para eles. E nós começamos perdendo. E num ano que seria importante do ponto de vista dessa contagem regional de campeonatos consecutivos e tal. Porque eu acho uma grande bobagem, né? Mas tudo bem, mas vale para a flauta, vale para as estatísticas, enfim. Mas eu acho assim que, para resumir, foi um ano razoável, de razoável para bom, por isso 6,5, em função, sobretudo, da parte final do ano. Perfeito. Vamos começar falando do Grêmio, então? Vou pedir para o Fernando colocar para a gente na nossa tela aí o 2025 do Grêmio em relação aos resultados. Foi o Sandro que colocou, desculpa, Sandro. Mas está aí, na tela, o 2025 do Grêmio. O Grêmio no Gauchão ficou com o vice-campeonato, perdeu a final para o Inter. Teve também a Recopa Gaúcha, por ter ganhado o Campeonato Gaúcho de 2024, jogou contra o São José e venceu. É um campeonato menor, mas conta aí na contagem de jogos, tá ali a Recopa Gaúcha como um campeonato oficial. No Brasileirão, 9º lugar, 38 jogos, 13 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Tá um V ali, mas é derrotas, 15 derrotas. Na Copa do Brasil, acabou na terceira fase, eliminado pelo CSA, que jogou a Série C deste ano e, inclusive, foi rebaixado para a Série D do ano que vem, né? Então, tá aí mais uma eliminação para um time menor do que o Grêmio. E na Sul-Americana, acabou nos playoffs contra o Alianza Lima, depois de passar em segundo no seu grupo, foi para os playoffs contra aquele time que saiu da Libertadores e não conseguiu passar do Alianza Lima de Barcos e Guerreiro. Na próxima tela, nós também temos aí alguns números de 2025 do Grêmio. 63 jogos no total, 23 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Gols marcados, 87, gols sofridos, 73. Mais jogos pelo Grêmio este ano foi o Dodi, com 50 jogos.
Mais gols, o Bright White, com 15 gols em 35 jogos, mas aí fica o destaque também, né, para o Carlos Vinícius, fez 12 gols em 14 jogos. Então, pegou aí quase a metade dos jogos que o Bright White teve e fez quase os 15 gols do Bright White este ano. E aí eu pergunto para Matheus Ferreira e principalmente Candinho, o que explica um ano em que o Grêmio, apesar de ter um saldo positivo ali de gols marcados, de vitórias, ainda está tudo muito próximo, né? Os empates estão próximos, as derrotas também. O Grêmio teve uma campanha este ano que acabou sendo consistente, mas mantendo uma média ali, digamos, de 50% de aproveitamento. O que faltou para o Grêmio aumentar essa média, ter mais vitórias do que derrotas? Teve mais vitórias do que derrotas, né? Mas tem 3 de diferença ali. O que faltou para o Grêmio vencer mais esse ano, Candinho? Planejamento, basicamente. A estruturação com o planejamento que foi feito para o início se revelou absolutamente furada, né? Absolutamente vazia, oca. Nós fomos realmente começar na hora em que já devia, né, estar consolidado o processo. Como time, como construção de time, como obtenção de resultados, né? Mas, na verdade, nós começamos tarde demais, né? A montagem inicial se revelou catastrófica, né? Essas eliminações aí são ridículas na Copa do Brasil, na Sul-Americana, né? São vexatórias. Um clube com a grandeza do Grêmio, assim como seria com o Internacional, apesar dos globos da vida, né? Ele não perde a oportunidade. Não. Eu falei antes do programa, o Alexandre perguntou do Candinho e eu falei, o Candinho é o maior corneteiro, gremista corneteiro que existe. Não, mas é um corneteiro do bem. Assim. Do bem, naturalmente, eu acho que as torcidas existem para isso também, claro. Né? Quer dizer, não é só para a gente chorar as nossas derrotas, mas para nos alegrarmos também com as derrotas dos adversários. Né? Exatamente. Especialmente nessa situação bem delimitada daqui do Rio Grande do Sul entre o Grêmio e o Internacional. Mas então acho que foi isso, Arthur, quer dizer, na realidade nós nos atrasamos na montagem do time, começamos mal, desde a escolha inicial do técnico no início, né, que o cara não tinha culpa também, porque chegou em Porto Alegre, não sei quanto depois, estavam chegando jogadores que, sei lá, não o Grêmio mudou bastante. Chegou na realidade foi na última janela que se conseguiu essa consistência com o time, né? Se tu for escalar o time do Grêmio, pode ter restrições, eventualmente, o goleiro, não ter um goleiro afirmado. Eu não acho que o Volpi seja tão ruim assim como... Ele é azarado, né? Isso é sempre um problema. Chama golaço, né? Impressionante. Mas nós temos uma boa defesa. Os laterais são bons, apesar do Marcos Rocha ser já, por causa da minha idade, mas mesmo assim ele ainda consegue jogar um time, né? O Marlon foi uma baita contratação. O Marlon é um belíssimo jogador e é identificado com o Grêmio, ele sonhava em jogar no Grêmio, é gremista de coração. Eu acho que é legal isso, assim como teve alguns jogadores que jogaram no Inter, eu não me lembro, há 1 ou 2 anos veio alguém assim, que ficou feliz da vida, ele deu uma declaração realizada para o time. O alemão e o Pedro Henrique. Eram colorados doentes. Os caras se realizaram, né? Quer dizer, eu e o Marlon sonhava em jogar no Grêmio, né? E dá para ver isso, né? Eu acho que teve até um momento em que nós conversamos aqui, naquela época ali, que o Inter estava penando um pouquinho ali naquele final de campeonato brasileiro, em que parecia que faltava para o Inter exatamente esse tipo de jogador, né? Esse jogador identificado que estava com... Né? Que tivesse um pouco do que se chama... popularmente de sangue nos olhos, né? Isso, exato. E até citamos o Marlon como um bom exemplo de alguém que é este personagem em campo, e não só dentro de campo, né? O Marlon, esse ano, deu entrevista reclamando ali de arbitragem e tudo, que é uma coisa que ultimamente virou mais comum, mas não é tanto, mas né? Foi uma entrevista boa que com repercussão nacional, muita gente assumindo o discurso dele depois, né?
dirigentes, atletas. E inclusive um dos jogadores com a melhor dicção que eu já vi em Não, aquela entrevista entrevista- pós-jogo. Extremamente Aquela eloquente. Depois de 90 minutos em campo, o cara fala, Falou, não tá no bem, palanque. né? Assim, falou, desabafou, e era uma época que o Grêmio vinha com... sendo muito Erros, prejudicado. E a própria eliminação para o CSA na Copa do Brasil, né? O Grêmio faz o gol lá e o VAR anula o gol e fica toda aquela polêmica, aquele áudio maravilhoso do vai lá ver o lance, mas onde o lance? Então, teve essas polêmicas do VAR sempre ao longo do ano com o Grêmio aí, claro que daqui a pouco alguma mudança do VAR poderia ter mudado até o rumo do Grêmio na tabela. Evidente, porque 2, 3 pontos fazem uma diferença grande no diferença. campeonato ajustado do ponto de vista das pontuações, né, cara? Mas é assim, eu acho que tudo serve como lição, tudo serve como aprendizado, e a nossa direção não era assim propriamente uma direção de inocentes, né? Não, Era pessoal com experiência. Sim, no o pessoal futebol, que já tinha né? passado Já tinha pela passado. direção do Grêmio em outros Então, momentos. Talvez não nos se pode mesmos atribuir cargos, a né? isso, né? É questão de opções erradas mesmo, escolhas erradas, eu acho. Mas aí, Matheus, o Grêmio conseguiu pelo menos melhorar o seu elenco na segunda metade do ano. Vieram opções muito interessantes, né? Acho que dá para destacar o Arthur e o Carlos Vinícius. E o William, cara, Mas também, o William jogou muito jogou pouco, né? mas tu toca na bola, tu vê que é de outra turma, né, cara? Sim, mas eu me refiro ao Arthur e ao Sim, o Carlos Arthur- Vinícius porque o Arthur acho que é hors concurso, né, cara? os dois têm uma parcela muito grande na pontuação que o Grêmio conseguiu na segunda metade do ano, né? E aí eu te pergunto, Matheus, o Grêmio vai para o próximo ano com estes jogadores, mas é o suficiente se apoiar só nestes dois, principalmente? Jamais. Não, acho que não dá para se apoiar só neles. Foram grandes contratações que melhoraram o time do Grêmio, mas o Grêmio também sofre muito com essa questão das lesões e tu tem que ter no elenco algum jogador que não que vá substituir a altura, mas que consiga repor bem a posição. Mas eu fiquei muito feliz quando voltou o Arthur e o Carlos Vinícius, quando chegou a pessoa que chega e joga bem e faz gol em Grenal, pronto, né? Você firmou bem. Tá com o nome na história, não precisa mais nada. Tá? Mas o Grêmio realmente, da segunda metade até o final do ano, a gente fica imaginando e se esse time tivesse jogado o ano inteiro, né? Realmente são jogadores que tu vê que fazem a diferença. O Arthur é uma pessoa que, quando ele toca na bola, parece que ele organiza o meio-campo do Grêmio ali, dá aquela ajeitada e organiza as jogadas, se posiciona bem, orienta os companheiros em campo. Então, Sim, tem até um jogo que ele faz o jogador ele finaliza, faz um né? movimento assim pro Passa. João Lucas. Vamos, meu querido, Vai, vamos. passa, sabe? Tem que correr lá, eu vou tocar a bola lá. Então, é desse tipo de jogador que o Grêmio precisa, né? Começar o ano com esse elenco, claro que precisa de contratações. Eu concordo com o Candido também, acho que o Volpi não tem culpa em alguns jogos, assim, mas ele é um goleiro que parece que chama gol para ele, E isso né? estamos falando de dois goleiros, né? Matheus Ferreira e Candim. Verdade. Grandes goleiros. Grande goleiro também. Goleiros, né? Grandes goleiros. Talvez se eu tivesse investido mais, de repente estava lá, ou no lugar do Volpi ou na reserva. Assim. Tá bom, tá bom. O goleiro reserva vive uma vida boa também, né? É que nem Ele não terceiro goleiro campeão, né? É campeão. Às vezes, quando é campeão, não precisa fazer muita coisa, mas é campeão também. É campeão, tá lá, né? Campeão. Vida de terceiro goleiro é fácil, né? Mas eu acho que a gente tem um elenco bom. Um elenco bom e, evidentemente, precisa de alguns reforços, assim, haverá dispensas também, isso já está certo, né? Tem enxugada, até para enxugar a folha para poder contratar e contratar bem. Acho que serão poucos os reforços pontuais, mas que virão em nível de titularidade, é o que pelo menos se acena, né? É o que dizem os diretores. Vamos deixar para falar um pouquinho mais de 2026 no segundo bloco. Antes, vamos falar um pouquinho mais do Inter agora, colocar na tela o 2025 do Inter. O Inter passou por maus bocados, é claro, ali no final do Campeonato Brasileiro, mas tem um ano relativamente positivo. Foi campeão do Gauchão em cima do Grêmio, terminou a sequência que poderia culminar no octacampeonato do Grêmio e venceu depois de 8 anos, né? Então, uma marca significativa. Antes de falar do Brasileirão, teve também as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, as duas nas oitavas de final, contra Fluminense
e contra Flamengo. 2 equipes, né, o Flamengo campeão da Libertadores e do Brasileirão. O Fluminense chegou na semifinal da Copa do Brasil, como bem disse o Alexandre. Então, 2 equipes grandes do futebol brasileiro. E aí no Brasileirão vem a grande decepção, digamos assim, do Inter neste ano. 16º lugar, escapou da zona de rebaixamento na última rodada, terminou aí os 38 jogos do Brasileirão com 11 vitórias, 11 empates e 16 derrotas. No ano também temos os números do Inter para colocar aí na tela. Na próxima tela a gente coloca também os números que o Inter fez este ano com os seus 62 jogos, 25 vitórias, 17 empates e 20 derrotas. 87 gols marcados, curiosamente a mesma quantidade do Grêmio, mas sofreu 5 gols a mais, 77 gols sofridos. Quem mais jogou pelo Inter esse ano foi o Aguirre, com 54 jogos, e quem fez mais gols é o Alan Patrick, com 21 gols em 50 jogos, e eu fui, obviamente, procurar antes que os gremistas corneteassem, fui lá e busquei. Dos 21, 13 são de pênalti, mas tem mais gols. Vale também, né? Vale, é óbvio que vale. Tem as assistências dele, Tem que as são muito assistências. importantes. Tá? Passes decisivos. Sim, com certeza. Não, o Alan Patrick teve até uma parte que ele estava muito mal, desaparecia dos jogos, mas nessa sequência final, mesmo com o Inter fedendo em campo, ele era uma pepita de ouro no meio daquilo ali, porque ele tentava, tanto que no jogo contra o São Paulo, que é aquele 3-0, quando sai 1-0, tem uma chance do Inter na cara do gol sem goleiro com o Bernabé. Quem lançou, quem achou aquela bola foi o Alan Patrick. Então, por mais que esses gols de pênalti, realmente o Inter, principalmente no início da temporada, teve muitos pênaltis a favor, assim, questionáveis, eu concordo com isso. Legal isso, né? Mas tu vai bater, mas aí a grande questão que fica tá, o árbitro errou, tu vai lá, tu vai errar o pênalti, tu vai fazer. O pior é ele, o pior foi o Alan Patrick perder no Grenal, né? Que aquele lá, o último que foi mesmo, ele perdeu. Teve né? 3 chances e acertou 2. Eu acho que o saldo assim, é positivo. O Inter, ele teve foi o que eu falei, a segunda parte, não dá pra entender, porque assim, ó, eu vou falar bem a verdade. O Inter, com o elenco que tem, com o mesmo elenco, sem crise, o Inter não fica em 16º. O time do Inter não é para ficar em 16º. A grande questão é que quando um clube está em crise, mal gerido, com um presidente omisso e também centralizador, todas as decisões do clube tinham que passar por ele, mesmo tendo caras que entendiam mais de futebol que ele em outros cargos. É complicado, entendeu? É um clube amarrado, um clube que não teve criatividade no meio do ano e também não tinha dinheiro, e achou que mesmo com crises, muito extracampo, não trazendo ninguém, ia ficar tudo bem. E eu acho que assim, falar bem a verdade, o que qualquer colorado pensou com esse mesmo elenco, mesmo saindo Fernando, saindo Valência, nunca achou que aconteceu o que aconteceu. Ninguém achou. Ninguém achou que isso ia acontecer. Que ia ficar ali em Sul-Americana, com certeza. Mas do jeito que foi, eu acho que ninguém imaginou. Acho que agora, não vou falar, né, do outro ano, que é para próximo ano. Vamos dar um palpite, né? Eu acho que justamente o que faltou foi elenco. Sim. O Inter tinha um bom time. Na segunda metade, o elenco era curtíssimo. Curtíssimo, né? Acho que faltou o elenco pro Inter. É exatamente o oposto do que o Grêmio fez. Se o Grêmio vai lá e faz grandes contratações, como foi com o Arthur, o William e afins, o Carlos Vinícius, o Internacional traz o Richard. E ainda se desvinculou de Valência, Wesley, que tudo bem, podiam não estar oferecendo tudo isso pro Inter. Mas ainda são ofereciam mais do que pênaltis o Wesley cavou, né? Faltou o Valência sabe cavar pênalti. Mas fez uma boa temporada na outra, em 2024. O Valência fez gol decisivo no Gauchão. Então eram jogadores que tinham a sua relevância no elenco. E aí, quando tu vende eles e não repõe... O Fernando também com a lesão. O Fernando, eu acho que é um caso ainda mais à parte, assim. Muito o Fernando é um caso específico de um cara que era fundamental para esse time. E aí, sem ele, o Inter desmanchou. E o Inter não tinha... E a verdade é a seguinte, tipo, falar do Fernando. O Inter mesmo que contratasse não ia achar ninguém para fazer o que o Fernando fazia. Não ia. Exatamente. Daquele nível, o Inter conseguiu, porque ele era muito velho e estava sem contrato. Tô vendo a cabecinha do Candinho invadindo a nossa câmera. Mas assim, vocês falaram de elenco. Eu só queria falar um negócio antes da parte do Grêmio, não deu tempo de eu falar.
se eu falar do elenco do Grêmio, eu acho o elenco do Grêmio ruim. O time titular é bom. O elenco do Grêmio, pra mim, também... Cara, tu tem o Cuejar recebendo 1 milhão no banco, o cara não consegue jogar. Isso, pra mim, é o atestado do Grêmio como falência de organização mas de é montar melhor um que o time. do Inter. Exato, eu ia Melhor que o do Inter, mas eu não acho bom do Grêmio também. É que em Entendeu? comparação não tem o que fazer. Porque daí tu vai olhar pro banco do Internacional e é pior. É o Richard. Eu nem quero comparar. Não tô comparando. Mas também não acho que a diferença seja tão grande. Porque, por exemplo, o Richard, beleza, ele é muito pior, mas o Richard recebe 200 mil por mês, entendeu? O Pavão recebe 850. Entendeu? Mas eu acho que... O Pavão ganhar 850 é uma falta de respeito. E o Pavão, podia um cara ganhar que terminou bem a 850. temporada, tá? Exato. Um cara que terminou bem a temporada, Um cara tá? que... Tu não renovaria com o Pavão pro ano que vem, por exemplo? Rachando o salário na metade. Porque, cara, o Pavão, do meio pro final, cara, eu acho que ele jogou bem no Grêmio. Essa reta final, ele jogou bem. Ele sempre foi aquele jogador que eu acho que a torcida mais questionava pelas decisões erradas, assim, né? Mas ele sempre se mostrou muito aguerrido. Aguerrido, esforçado, né? Quer dizer, inclusive esforçado demais, porque esse esforço muitas vezes resultou em contra-ataques. Sobrava vontade. E empenho, mas faltava uma decisão técnica adequada, especialmente quando ele recuava, né? Nem vou falar de gols perdidos, né? Mas quantos gols o Grêmio sofreu que ele estava fazendo a cobertura na direita e a bola estava... Também pela essa coisa do cara ficar meio estabanado, também pela pressão, né? Também acho que a torcida do Grêmio, quando ele veio, apesar de eu sempre questionar, porque ele veio do banco do Galo, não jogava nem no Galo, né? Ele veio com uma expectativa, ele não correspondeu, e jogador, ele tem um salário alto, ele veio para ser um protagonista do time. E tudo que tu faz dá errado, o cara fica estabanado. A torcida já pega a bronca, daí não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E o Inter? Quem é esse jogador no Inter para vocês? Esse jogador que talvez não seja o melhor, mas na hora boa ele aparece assim como um cara que pelo menos se dedica, digamos assim. Cara, eu posso falar, no Inter, nesse final, assim, mesmo do jeito que foi, teve muito cara que se dedicou, assim. O Bernabé, que é um cara que eu acho, assim... Não. Peraí. O Alexandre Labella cunhou aqui o Boba Bay. Agora tu tá chamando ele de Bernabé. Não, Boba Bay. Boba Bay. Está gravado, eu vou em busca desse Eu falei corte. do Bruno Panaca. Não teve o Bruno Boba Bay Panaca também. eu falei. É que eu acho que assim, o Boba... acho que eu falei o Boba Bay. É a tua cara falar Boba Bay. Cara, é que o Bernabé, eu sempre acho que depois do campeonato do ano passado que ele fez, ele foi super valorizado. O Bernabé não joga o que ele jogou ano passado. De melhor, talvez ele dispute para ser melhor lateral esquerdo do campeonato, mas não o nível que ele foi na temporada passada. Só que eu acho que assim, ele sempre marcou mal e ele sempre foi esforçado. A grande questão é que ele é um cara rápido, que ele errava o bote, dava tempo dele de novo, porque ele é muito rápido. Eu acho ele um jogador limitadíssimo defensivamente, mas é esforçado. Brian Aguirre, que foi destroçado pela torcida no final do ano. Esforçado. Jogou 54 que é um nome aqui, Porque não tinha Rafael dos Santos Borré. Grande Cara parte odiado pela torcida do Inter. Esforçado. Sim, perde horrores de gol, não faz o que era pra ele fazer. Esforçado. Por isso que eu digo, cara, o Inter, ele que a gente fala da lista do rebaixamento, né, que tem que cumprir o erro da direção, o elenco, as crises no elenco, tal. O Inter cumpriu tudo isso e ele cumpriu outros ainda, porque geralmente time grande, quando cai, às vezes tem aquela questão de falta de vontade, não sei o quê. O Inter teve vontade mesmo assim, tomou 5 do Vasco, 3 do São Paulo. Mas será que teve tanta vontade assim? Tipo, tu não sentia às vezes que parecia que os jogadores não tinham entendido o nível da crise que estava acontecendo? Eu acho que eles demoraram a perceber, isso aconteceu, mas eu sinto que foi uma pane mental, assim, do grupo, que não dá pra explicar, porque eu acho que vai escalonando, né? Por exemplo, o primeiro é um time que todo mundo dizia que ia brigar pelos títulos que tava disputando. Também acho que supervalorizaram o Inter no início do ano. E aí, tu começa a passar o tempo e eliminado Libertadores, tudo bem, Flamengo, eliminado Fluminense do jeito que foi. E aí no Brasileirão começa a não reagir. E aí o time que era pra estar lá, imagina a confiança, o Inter, aí é que tá, eu acho que o Inter não tinha confiança nenhuma.
O Borré é um cara esforçado, todo mundo sabe que ele joga bem, só que é um jogador com 0% de confiança. Mas eu acho que também passa muito pelo técnico e pelos técnicos que passaram no Inter. A gente vai falar disso no segundo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, eu quero trazer os treinadores que passaram por Grêmio e por Inter e também falar do futebol feminino do Grêmio e do Inter este ano. A gente volta já já. A promoção mais incrível da Unicred já começou. Mais prêmios Unicred. Quem coopera, conquista. Seja um cooperado, contrate produtos e serviços da Unicred e ganhe números da sorte para concorrer a prêmios. E tem mais! Indicando amigos para a Unicred, você tem ainda mais chances de ganhar. Consulte o regulamento e o número do certificado de autorização no site. Participe! Sua saúde financeira pede Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. O Diário mudou. A informação que vai além do papel. É vídeo, áudio, TV, rádio, streaming, digital. Cada vez mais multiplataforma. Cada vez mais perto de ti. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Você sabia que ter uma conta completa faz toda a diferença na sua vida financeira? Isso porque, concentrando suas necessidades em um só lugar, você se organiza melhor. Seja para realizar os seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou planejar o seu futuro. No Sicredi, você conta com mais de 300 produtos financeiros, como conta corrente, cartão de crédito, investimento, consórcio, seguros e muito mais, além de um atendimento humanizado de verdade. Afinal, no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta! Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Estamos de volta com o Papo de Esporte aqui na Rádio CDN, YouTube do Diário de Santa Maria, Facebook do Diário Esportes e TV Diário. Estamos de volta no oferecimento de Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Zanon Despachante, a burocracia é nossa, tranquilidade é sua. Zame Diagnóstico por Imagem, agilidade para você atingir os seus objetivos. E Claro, vem para Claro. Com a Claro você se conecta mais com o que ama. Falamos no primeiro bloco sobre os números e os caminhos de Grêmio e de Inter. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre também os treinadores que passaram pela dupla Grenal. Antes, eu quero perguntar principalmente para a Marina Brignol, que é alguém que acompanha,
Vamos colocar na tela os números do futebol feminino de Grêmio e de Inter também em 2025, porque, né, também foi um ano de baixa para Grêmio feminino e para Grêmio e para o Inter feminino também. No Gauchão, o Grêmio foi campeã, né, as gurias gremistas foram campeãs contra o Juventude na final. No Brasileirão, ficou em 11º lugar, não avançou de fase, 15 jogos, 3 vitórias apenas, 8 empates e 4 derrotas. Na Copa do Brasil, caiu na terceira fase contra o Bahia. Na Supercopa do Brasil, ficou na primeira fase contra o Corinthians, que aí também estamos falando do Corinthians no futebol feminino, vale lembrar, e ainda teve a Ladies Cup, vice-campeãs contra o Palmeiras. Próxima tela tem o feminino do Inter, que disputou menos competições. O Gauchão, 3º lugar, acabou sendo eliminado na semifinal para o Juventude, que foi para a final. No Brasileirão, 12º lugar, 15 jogos, também 3 vitórias, mas 5 empates e 7 derrotas, ficou uma posição abaixo do Grêmio. E na Copa do Brasil, ficou nas quartas contra a Ferroviária. Marina Brignol, também eu acho que dá para a gente dizer que, digamos assim, a crise que se reflete no futebol masculino automaticamente acaba se refletindo também no futebol feminino. E ainda mais, né? Porque a gente já sabe, o futebol feminino vem de um financiamento bem menor, né? E quando as coisas começam a dar errado no futebol masculino, todas as atenções do clube vão para o futebol masculino. Dá um panorama pra gente, o que foi o ano de 2025 para o futebol feminino, principalmente da dupla Grenal, mas no geral também. É tudo questão de gestão, né? É, como tu bem disse, um reflexo. Não foi um ano bom nem para Grêmio, nem para Inter, mas o Grêmio ainda consegue terminar melhor com um treinador novo e ganhando esse gauchão. E o Internacional não consegue passar nem pelo Juventude na semifinal, o Juventude que fez um grande Campeonato Gaúcho e que ano passado tinha perdido para o Inter nos pênaltis no Campeonato Gaúcho. Então esse ano conseguiu fazer diferente. E isso é reflexo até nas categorias de base, especialmente no Internacional. Agora tá rolando a Copinha feminina e o Inter foi eliminado na semifinal pro Flamengo e o Grêmio está na final da Copinha. E o Grêmio nunca tinha chegado tão longe. Só que se a gente for acompanhar na categoria de base masculina, por exemplo, o Internacional caiu. Pois é. E o Grêmio quase caiu. Então, no retrospecto geral, foi um ano bem ruim para qualquer Internacional e qualquer Grêmio. E no feminino, tudo começa a dar errado no Internacional desde que o Piscinato foi demitido. Demitido não, né? Ganhou uma proposta para ir para o Corinthians. E lá está sendo campeão de tudo, assim como foi Arthur Elias, que está na seleção brasileira. Sim. O grande problema é que principalmente do Inter, o Inter abandonou, não que o Grêmio tenha uma grande atenção pro futebol feminino, mas é que o Inter, ele atingiu... Esse ano em específico. O Inter atingiu um patamar no futebol feminino numa época que era Inter e Corinthians, né? Inter, Corinthians, Ferroviária, sempre forte, Palmeiras. São Paulo emergiu. E o Inter, nesse último ano, largou. Várias jogadoras que saíram, inclusive uma das maiores vendas da história do futebol feminino é do Inter, com a Priscila. E no que é investido isso depois? Nada. Entendeu? Pois é, isso é uma coisa que tem me incomodado bastante quando vejo as notícias em relação ao futebol feminino, principalmente da dupla Grenal, né? A gente vê que mudou o ano, parece que muda o elenco inteiro praticamente, né? Sim. Sai muita gente, entra muita gente, não se mantém nenhuma base de time. E os reflexos estão aí, né? Números que são... nenhum dos dois clubes passou adiante num campeonato que até o 8º colocado avança, né? Para a fase eliminatória. Não caiu, mas também não mostra sinais de evolução, digamos assim, né? No Campeonato Brasileiro Feminino, cara, é muito parecido. Fez de tudo para cair. Mas é que, cara, é que no futebol feminino tinha 2 times. Era o Sport e o 3B, né? 3B da Amazônia. Cara, que eram, assim, eram muito piores. Tanto que a Juventude não caiu por causa disso também, a Juventude feminina. Eram 2 times muito piores, assim. E cai só 2 no Campeonato Brasileiro Feminino e aquela coisa, né? Por isso que até, quando tu falou os números, tem menos números porque é um turno só e depois tem mata-mata, né? Mas foi deplorável. O ano do Grêmio, cara, foi muito parecido o masculino e o feminino, né? Os 2 foram ruins, só que um foi menos pior. Sim. E um ganhou o gauchão do outro.
Quer dizer, do outro Isso aqui lado. inverteu. No feminino, o Inter acabou não indo pra final. O que surpreende é o Inter ter chegado nas quartas da Copa do Brasil, né? Sim. E cai pra Ferroviária, que a Ferroviária é um dos grandes times do Mas feminino. o interessante é que, em relação a essa comparação Grenal aí, a base do Grêmio, tanto no feminino quanto no masculino, se revela bem superior à do irmão, né? Porque os nossos sub-17 foi disputar um título brasileiro. As meninas estão na final da tal da Copinha, né? Quer dizer, Que é curioso, então, porque no feminino, pelo menos, por exemplo, normalmente o internacional é melhor. sim, isso. Mas nós foi ano passado que nós ganhamos o Campeonato Gaúcho, foi esse ano, não me lembro como. Teve uma comemoração do Campeonato Gaúcho recentemente pelo Grêmio. Mas, enfim, eu acho que em relação ao futebol feminino, precisa de haver muito mais valorização por parte da dupla Grenal, né? De tal forma que possa contaminar, no bom sentido, o ambiente, motivando a juventude, sei lá, os clubes de Caxias, especialmente, né, que tem uma estrutura mais forte e consolidada, mas outros times também do estado, até manter um time feminino. O que a gente vê O gauchão feminino, infelizmente... É goleada 17-0, 15-0, não sei o quê, Grêmio Inter, né? Não tem... Esse ano, o gauchão feminino teve somente cinco equipes. E 4 classificavam pra ser. Não, isso não é à toa. As outras equipes que participaram do ano passado, por exemplo, não participaram esse ano porque a FGF diminuiu o valor que era garantido às equipes femininas que iam participar do gauchão. Foi boicote. Então, elas simplesmente não tinham dinheiro para conseguir jogar a competição, porque você viaja, você tem que ter alimentação, tem que mudar, enfim, várias coisas de infraestrutura para conseguir participar de uma competição desse tipo de porte. Básico, né? Exato. Qual E não é tem... o time das gurias do Yacumã? Pois é, não tá vindo. Não é, porque tem dois, esse é um time que é dois nomes, né? Flamengo é São Pedro. E chama de gurias do Yacumã. Chama de dois nomes. Era triste tu ver jogos do Grêmio e do Inter contra elas, porque eram... 17-0, 15-0, 20-0, sei lá, né? Eu me lembro que a gente comentava lá no radar, na UFSM, cara... Até não dava nem pra tu analisar direito o jogo, assim, porque era um troço descomunal. Esparelho totalmente. Não, é que nem nós colocar e jogar contra o time profissional. Vai jogar. Porque não era nem positivo. Acho que foi o Grêmio que fez essa goleada gigante, expressiva. Porque tu não nem conseguia analisar como algo positivo pras gurias gremistas, que até jogaram com a base em metade do jogo, Sim. Porque só escancarava o quanto o futebol feminino falta investimento. A gente tava falando de valorização do futebol feminino. Eu acho que tem esse negócio de contaminar o ambiente positivamente é verdade, porque se a gente for ver o que a gente vê na maioria das equipes, no momento que classifica para uma competição, que daí é obrigatório ter um time feminino para disputar. Exemplo, Mirassol. Mirassol vai ter que ter um time feminino, não tinha. Tem por quê? Porque para disputar a Libertadores tem que ter. Então eu acho que eu achei que o brasileiro tinha essa obrigação. Mas não tinha. Eu acho que tem. Aí que tá, eu acho que tinha, porque o Mirassol não tem. Mas, não teve. Mas que digamos, não há um reflexo natural da posição dos times em relação aos níveis das séries e tal, né? Mas parece que tem que ter, sim, futebol feminino. Aí é que tá, porque o Mirassol... Num determinado momento havia essa necessidade. Tinha, eu acho que não... Eu acho que não tem mais, porque senão o Mirassol não poderia ter disputado o Campeonato Brasileiro. Ele não teve time feminino o ano inteiro. E aí agora a Libertadores é obrigado. E também tem a questão até um aeroporto que vão reviver lá pra... E detalhe, só que tu ter que ter um time feminino não quer dizer nada. Sim. O Flamengo é a maior prova disso. Tu pode ter um time feminino e ele ser horroroso. O Flamengo é um dos times com mais dinheiro, se não o time que tem mais dinheiro no Brasil e não investe praticamente nada no futebol feminino. Teve esses tempos agora, aquela polêmica que a Renata Silveira estava cobrindo, em que mostraram os banheiros e o vestiário das jogadoras do Flamengo, a água era suja. A água que elas tinham acesso no banheiro. Então, assim, em que adianta um time desse porte no Brasil, um dos times que tem mais dinheiro, mais verba, e trata assim o futebol feminino? O que isso mostra para os outros times do país? Deixa uma impressão de que é só protocolar, de fato. É só protocolar. Pessoal, vamos mudar de assunto agora, vamos falar dos técnicos da dupla Grenal neste ano, como eu tinha prometido. A gente vai colocar aí na tela, primeiro, os 2 técnicos que passaram pelo Grêmio este ano. Tivemos Gustavo Quinteiros e Mano Menezes.
Gustavo Quinteiros comandou o Grêmio em 18 jogos, teve 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 53,7%. O Mano Menezes comandou o Grêmio em 39 jogos, a maior parte da temporada, 14 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, 46,2% de aproveitamento. Obviamente, não incluímos aí os jogos que o Jaime Freitas fez, né, principalmente o Grenal, em que ele comandou o Grêmio, os dois técnicos oficialmente do Grêmio este ano, Gustavo Quinteiros e Mano Menezes. No Inter, aí nós tivemos 3 técnicos diferentes. 3 técnicos que passaram por momentos de baixa e momentos interessantes, digamos assim. O Roger Machado iniciou o Campeonato Gaúcho, 47 jogos, Pegando 21. isso aí também, números do ano passado, é só desse ano. Não, só desse ano. E 47 jogos com o Roger Senhora. Machado, 21 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. E como é que manda embora 53, esse cara, rapaz? vamos chegar neste ponto, 53,2% de aproveitamento. Ramon Dias, 13 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 35,9% de aproveitamento para o Ramon Dias e para o Emiliano Dias também, né? E aí o Abel Braga chegou, fez 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota, 50% de aproveitamento, mas a vitória que o Abel Braga conseguiu livrou o Inter do rebaixamento. E aí eu vou tocar bem neste assunto, O Candinho. aproveitamento do Roger é superior. 54%. Mas aí eu vou te dizer, o aproveitamento do Gustavo Quinteiros também maior é. do Thiago do Mano. E Mas isso, não deram um é tempo. incrível. mas é claro que a gente tem que levar com um pouquinho de cuidado, né? Os dois comandaram as 2 equipes no Gauchão, que tradicionalmente Grêmio e Inter têm maior controle das partidas. Então, nós temos aí um Gustavo Quinteiros que iniciou um campeonato gaúcho de uma forma bem positiva até, né? E chegou bem cotado e demonstrou nas primeiras rodadas Goleadas, né? goleadas contra Pelotas, inclusive. Pegou um time que havia, aí depois quando foi sendo montado, o time desandou, né? E aí o Roger também iniciou o Campeonato Gaúcho, é campeão gaúcho, mas depois tem uma sequência aí de resultados, eu não vou nem dizer resultados ruins, né? Mas resultados que deram uma mexida, assim, eu acho que no próprio elenco, e aí veio o Ramon Dias. Mas eu acho que é bom a gente tocar neste ponto. Temos aí 5 técnicos na dupla Grenal em um ano. É muita coisa, olha. E agora nós temos o Grêmio com o Luiz Castro, o Inter com o Paulo Pesolano para o próximo ano, e eu pergunto para vocês, os dois terminam o ano de 2026 no comando das suas respectivas equipes? Quem Português, começa? sim. Tu O acha, Luiz Candinho? Castro, sim? Sim. Eu vi, inclusive, no grupo do Papo da Esporte, no WhatsApp, tá? Eu vi um pessoal falando que o Luiz Castro era um técnico ruim pro Grêmio, baita contratação do Grêmio, na minha opinião. Quem? Baita Mas contratação. os colorados que disseram Eu isso. não vou citar nomes aqui pra não entregar os Não, gremistas eu aí, acho né? que cita nome seu, eu quero a fonte. A gente... Newton Barcelos. Newton Barcelos. Quero o Gilson Vicente Sim, mas Pascotini. o Marcelo vai dizer que era uma boa contratação. Mas o Sim, né? Vicente Pascotini também. Mas o Vicente é pessimista sempre, cara. O Vicente não. Esse gremista. Vicente é O pessimista. Gilson falou mal do Luiz Mas Castro. sabe que isso eu já acho que é uma coisa do torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro não tem paciência com o treinador. Exato. Eu vou trazer um exemplo, meu Deus, não compare. Tá bom, assim, vamos porque lá. Já não, vi, vai vir uma bomba. porque é um time que eu e o Arthur temos uma apreciação em comum, que é o Arsenal da Inglaterra. Uhum. O Arsène Wenger treinou o Arsenal durante muitos anos. E Sem claro, ganhar nada de expressão lá. Quase Perdeu o 20. final de Champions, perdia Copas, não tinha bom desempenho na Premier League, mas ficou lá há muitos anos naquele elenco. E tu vê que 18 anos, se não me É. engano. Quase 20. já imaginou? Mas é que... Vocês conseguem imaginar, na realidade do Brasil, um treinador ficar no time brasileiro 18 anos e sem ganhar não títulos acontece. expressivos? Só que aí que tem, Jamais. Mas é que aí que tá. A cultura de torcida e de equipe é É completamente diferente, né? Toma a pressão da torcida, é protesto, é pichação Claro. de muro, é apedreja ônibus, Claro. espera na porta do Claro. estádio. É, É mas difícil, aí não- né? No Brasil, tu é perde esse 2, 3 tipo jogos, de já estão torcida discutindo o teu desempenho. Isso é
bandidagem, cara, não é torcida, né? Apedrejar ônibus, agredir jogadores. Isso não... Torcedor, na minha concepção, não faz isso, né? Isso é coisa de marginal, de bagaceiro, né, cara? Mas é que é aquilo que tu comentou do Wenger, por exemplo. Pegar exemplos de treinadores da Europa. É que o problema é o seguinte, o Grêmio ou o Inter, quando erra num treinador, ele corre o risco de cair. O Arsenal não, entendeu? Então o Arsenal fica, tudo bem, é um gigante. O Arsène Wenger ficou conhecidíssimo por ser o Mr. Top 4, que ficava sempre nos 4 primeiros colocados. E muitas vezes em 4º colocado, o que gerava muito descontentamento da torcida, né? Sim. E aqui tu tens essa coisa direta, né? Quer dizer, ficou atrás do Inter, tá tudo errado, né? Sim. É que eu acho que assim, tem essa questão da granalização também. É nesse aspecto. É muito positivo, acho que grande parte é muito positivo, porque alavanca um, alavanca o outro, sempre... traga um jogador bom, tem que trazer o outro, e todas as questões. Um time faz um campeonato bom, tem um treinador bom, o outro vai ter que fazer também, mas eu acho que também prejudica. O gauchão é um exemplo disso. O gauchão do Inter, que é um ótimo gauchão, um gauchão invicto, tira o octa do Grêmio, foi tirado por não só também o gaúcho, mas também a própria imprensa de todo o Brasil dizer que o Inter ia bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras. O que, assim, analisando friamente o futebol, não ia. Jogava muito bem, era um dos melhores times do Brasil. Sim, mas não para brigar com o Palmeiras e o Flamengo. Nunca. Isso, especialmente a IVE alardeava isso, né? Sabe o que é a IVE, né? Imprensa Vermelha Independente. Começou. Mas o estadual acaba, o estadual para times brasileiros acaba dando essa ilusão depois no Brasileirão, né? Corinthians ganhou do Palmeiras. Ganha o estadual e começa, e aí já vai com toda aquela expectativa pro resto do ano, né? Dependendo das competições que tem. Então é complicado. Assim, eu sempre fui eu acho que o Quinteiros, o jeito que ele foi demitido, estava insustentável quando ele cai do Grêmio. Mas eu acho que tinha que ter dado tempo. Os 2 treinadores que começam o ano de Inter e Grêmio, eu defendia que ficasse. Mas aí é falta de convicção, né? Quer dizer, foi uma aposta. A diretoria que cede a pressão. Cede a pressão, né? Que se tu tens convicção, mantém azar. Sim. Né? Pelo menos dá um tempo maior, né? Isso é um negócio que acontece, e eu digo não só do Inter e do Grêmio, eu acho que na maioria das diretorias, e eu acho que tem uma diretoria que isso não acontece, tá? Que é a do Palmeiras, chefiada pela Leila Pereira, que ela não cede a pressão da torcida, já pediram várias vezes pro Abel Ferreira sair. O que é absurdo. Não tem cabimento. Não, sim, pra te ver. Aí que tá, cara, o torcedor, ele não tu vê um vídeo de um cara no YouTube aí, tu vê um baldaço da vida, tu vê o careca lá do Grêmio. CCD. Cara, não nem o CCD, o outro. Eles são torcedores dando opinião, caras que até têm conhecimento, que já foram jornalistas, mas eles são torcedores, cara. O diretor, ele não tem que pensar com a cabeça de um cara que são torcedores e que faturam em cima disso. Exato. Então, assim, no momento que o diretor, seja o quão bom ele foi, ele cede a uma pressão de fora, já tá errado, cara. Uhum. É que nem qualquer coisa, qualquer empreendimento, um filme que tu vai fazer pra agradar o público, tu vai fazer o filme que tu quer fazer. Então, as pessoas, eu trouxe pro cinema, né? Eu sou cinéfilo. Mas então, assim, o cara que é gestor, ele tá ali, ele foi eleito pra tá ali, ele tem que fazer o dele. Deu erro, erra e depois assume que errou. Vai ser uma chance do agente secreto. Deixa eu pegar... É uma boa chance. Wagner Moura tem boas chances. Deixa eu pegar, então, exatamente e fazer uma pergunta. Marina, o Roger deveria ter sido mandado embora? Sim, ali ele, que nem o Aleco falou no início do programa, ele já tinha perdido o vestiário. Naquele momento não tinha o que fazer, eu acho. Eu acho que se ele continuasse, eu acho que o Inter não teria sofrido tanto como foi, né? Última rodada, precisando vencer para não cair, dependendo de resultados paralelos. Já ia ter caído há muito tempo. Não, mas ia ficar nesse sofrimento, assim, de qualquer maneira. Matheus, Gustavo Quinteiros podia ter ficado mais tempo no Grêmio? Podia, deveria ter ficado um pouco mais, aliás, que teria que ter dado essa chance. Eu sempre digo isso, a torcida não tem paciência, a torcida... Não foi aquele sentimento de 2021, de novo, de começar mal o Campeonato Brasileiro e não ter escapatória depois? Será que foi mais ou menos isso que aconteceu? Eu acho que fica esse pensamento, daqui a pouco dá a chance e não embala, e aí fica aquele desespero no final, indo para as contas, né? E aí que tá. Isso e aí toma essa pressão maior ainda do rebaixamento. O torcedor, tudo bem sentir isso.
Se o dirigente, não era nem a mesma gestão, pensou isso, então tu tá pensando com a cabeça quando tu era torcedor, não com o dirigente, pelo amor de Deus. Aí tu não manda embora e depois tu fica lá calculando, agora resta 10 jogos, a gente tem que ganhar 8. Aí é difícil. E ele foi queimado pelo vestiário do Grêmio também, diga-se isso aí. Foi queimado, os caras não corriam com ele. Eu acho que tem momentos que o próprio time começa a tirar o pé pra derrubar treinador. Isso no Brasil tem. Perfeito. Candinho, vou te perguntar a minha última pergunta para ti agora. A última desse programa é desse ano, provavelmente. Deste ano, provavelmente. Deste ano. Eu pretendo continuar vivo. Não, o ano que vem tu vai continuar vindo aqui, eu tenho certeza disso. Até porque tem gauchão já logo em janeiro, tá? O Brasileirão também começa em janeiro. Não vai ter nem férias. Não tem férias. Gauchão curto que nem coice de porco, né? Candinho, o que tu espera do Grêmio para o ano que vem? Olhando para o ano de 2025, o que o Grêmio precisa melhorar e onde tu acha que o Grêmio pode chegar o ano que vem? Eu acho que esse ano de 2025 foi um ano precioso do ponto de vista de lições, né? Se a gente se escudar no passado recente e trazendo como exemplo do que deveria ter feito e não fez, ou do que fez e não deveria ter feito, a gente pode projetar um futuro mais consistente. E eu acho que o Grêmio deve ter aprendido essa lição, e acredito muito, mas muito mesmo, na nova diretoria do clube. Eu acho que o nível de profissionalismo que está sendo injetado extrapola, digamos assim, o que é comum no futebol, né? E eu acho que é o caminho, né? Não adianta a gente viver só da paixão, fica essa coisa amadorística, somos apaixonados, torcedores apaixonados. Mas se eu me coloco na posição de dirigente, eu tenho que agir com racionalidade, né? Quer dizer, eu não posso pensar só na minha paixão, eu tenho que, a partir das análises que eu tenho do que aconteceu, trabalhar para que no futuro as coisas aconteçam de forma diferente. Eu acho que a direção do Grêmio vai fazer isso, eu acredito, votei no Odorico, acho que tem um CEO aí que parece que entende do riscado, né? Inclusive de futebol, e vai certamente nesse aspecto ser útil também. Então me parece que a gente está bem encaminhado. Acredito no português, acho que ele vai tem condições de dar uma boa resposta, eu acho ele extremamente simpático. Isso é uma simpatia lá do tempo que ele treinava o Botafogo, né? Que eu achava ele legal e tal, gostava de ouvi-lo. E tem um bom grupo, né? Tem um bom grupo. Evidentemente vai precisar de 4 ou 5 acréscimos e tal, até para ter peças de reposição em determinadas posições. Então eu sou otimista. Sempre, né? Sempre. Eu digo, pessimista é o Vicente. Tá, pessimista é o Vicente. Se quiser fazer um contraponto, traz Vicente. Tá bom. Fui em X aqui, foi para Marina, foi para o Matheus, foi para o Candinho, o Alexandre Labella termina para gente. Pro ano que vem, o que o Grêmio, o que o Inter... A voz ponderada para fazer agora fecho, né? Agora eu já perguntei do Grêmio. O Inter, pro próximo ano, Paulo Pezzolano no comando, mas o último ano de gestão do Barcelos também. Não dá para reconduzi-lo automaticamente, mas... Eu acho que é um ano complicado, essa questão do seu último ano do Barcelos. O Barcelos... sozinho, a sensação que dava no Inter, conseguiu o Abel Braga, que eu acho que consegue aglutinar um pouco mais o clube em si, né? Mas é um ano complicadíssimo, por ser o último ano, deu tudo errado antes do último ano, uma coisa se dá no último ano errado, que daí troca a gestão, troca tudo. Não, tem mais um ano com Barcelos, mas eu acho que, inicialmente, quando eu vi o nome do Pezzolano, não é um nome bom, acho que é um nome, parece que o Inter já estava pensando na Série B, que é um treinador que subiu o Cruzeiro, enfim, né? Mas não é mau treinador, e eu acho que na situação que o Inter tá, o Inter não vai disputar título nenhum, vai disputar o Gauchão e só. E a Sul-Sudeste? A Sul-Sudeste é um grande título. Um grande título. Ia estar ali depois no final. Mas, enfim, eu acho que como um nome, ele assinou até o final de 2026, aceitou um contrato de só um ano, eu acho que pode ser bom para o Inter como um primeiro ano de uma reestruturação, porque quando vai trocar a gestão, obviamente, não vai ser da mesma linha do Barcelos, não tem mais ninguém para seguir digamos, dos lados políticos do Barcelos, para trocar tudo e resetar de novo. É um ano para o Inter manter
e dar uma enxugada na dívida, é isso. Aqui, ó, naquela cara, ó, a Sul-Sudeste não apaga os 15 anos. Tá bom. Deixa eu terminar. Eu preciso terminar o programa. Tem que terminar. Vocês ouviram uma entrevista do Giovanni Luigi esses dias? Vi. Depois da reunião. Ponderado, equilibrado, eu sou fã dele. Ele é um grande. Sou fã dele. A questão do último ano, termino. A questão do último ano de mandato do presidente, da solidão. Terminamos numa nota, então, diferente, digamos Mistério. assim. Vamos encerrar o programa de hoje por aqui. O Papo de Esporte fica, neste momento, esperando vocês para o próximo programa. A gente vai fazer uma retrospectiva também do Inter de Santa Maria. E a gente volta, é claro, amanhã, sempre aqui na Rádio CDN e no YouTube do Diário de Santa Maria. Até mais!